Hello, Viguettes! Bom, esse é o canal Alemanhê, o meu nome é Milene e hoje eu tô aqui para contar para vocês 5 curiosidades sobre como é ser gringo ou gringa em um país tão evoluído como a Alemanha. Ser estrangeiro em um país da Europa não é tão simples ou tão glamuroso como todo mundo pensa. E é muito difícil pra gente, que é brasileiro, conquistar o nosso espaço por aqui. Muitos nos veem vindo morar na Europa e já logo pensam: nossa, eles estão com a vida ganha. Ou, então eles estão montados na grana. Gente, não é nada disso do que as pessoas falam. A gente ouve muitos comentários que não condizem com a realidade. É um sonho, sim. É ótimo vir morar fora, sim, mas a gente passa por muito perrengue que ninguém nem imagina. A primeira dificuldade que a gente encontra logo que a gente chega aqui é referente ao idioma. Que ele é difícil, todo mundo já sabe, mas o difícil mesmo são algumas situações que a gente enfrenta no dia a dia. Isso porque muitas vezes, quando a gente vai conversar com alguém ou quando a gente vai tirar alguma dúvida, a gente explica para a pessoa que a gente não sabe falar alemão, e às vezes a gente até fala isso em alemão, e as pessoas simplesmente começam a falar ainda mais rápido em alemão, simplesmente ignorando o que a gente acabou de dizer. E muitas vezes eles soltam alguns sorrisinhos, que no começo a gente acha que é tudo, simpatia, que as pessoas estão tentando ser agradáveis com a gente. E aí vai passando os dias e você vai ganhando uma certa malícia que você começa a ver aquele sorrisinho como alguma ironia, né? A gente não sabe realmente que contexto se encaixa, se eles estão realmente querendo ser simpáticos ou se na verdade estão rindo de você. Então, às vezes, em muitas situações, eu me sinto uma verdadeira palhaça. O fato que aconteceu bastante comigo no começo, agora nem tanto, é o fato de achar que todo mundo que tá à minha volta tá olhando pra mim. Eu não sei se é algo referente à minha roupa, ou se então, porque todo lugar que a gente sempre ia, a gente ia grudado com as crianças, porque eles ainda não estão na escola. Aqui não é muito comum você ver isso, né? Geralmente você vê muitos pais andando com os filhos nos sábados, domingos e feriados, mas durante a semana é muito difícil você ver crianças indo ao supermercado, a bancos, enfim, o que seria natural, né? Mas para mim era uma dificuldade, então a gente tinha que carregar eles. Então eu sempre achei muito estranho a forma como as pessoas me olhavam, como se elas soubessem que eu sou estrangeira. Agora eu tenho uma percepção um pouquinho diferente, na verdade eu já não fico olhando tanto. Eu acho que no começo, quando a gente chega aqui, a gente tem medo de tanta coisa que tá por vir, que a gente acaba vendo coisa onde não tem. Mas enfim, isso é uma coisa que eu senti, eu não sei se eles sabem realmente quem é estrangeiro ou não, e os olhares eram muito estranhos. Terceiro relato sobre ser um estrangeiro na Alemanha é o famoso preconceito, ou então a xenofobia. Será que a gente sofre preconceito quando chega aqui? Eu já sofri preconceito? Olha, na verdade eu não sei dizer porque o idioma também atrapalha muito nessas horas. Mas eu já ouvi relato de outros brasileiros que sofreram sim preconceito. A que se deve isso? O preconceito eu acho que não é especificamente contra o brasileiro, mas com o estrangeiro de uma forma geral. Gente, para falar a verdade, eles não têm a menor ideia do que se passa no Brasil. Outro dia eu tive aula de autoescola e meu professor me perguntou quem é o presidente do Brasil. Ele é um bom presidente? Eu fiquei indignada como ele não sabia o que se passa no Brasil, já que é gerado tanta polêmica, né? A gente vê nos noticiários aí de jornais internacionais saindo como primeira capa sobre o Michel Temer, mas não, eles não sabem o que acontece. Na verdade, eles enxergam a gente como um refugiado. A Alemanha é um dos países que mais recebeu refugiados. Então, acho que todas as pessoas que falam diferente para eles, eles veem como refugiados, como pessoas correndo dos seus países em crise e vindo morar na Alemanha. E eu até entendo que eles tenham esse certo preconceito. Não é certo sentir preconceito, mas imagina você, se o Brasil fosse um país de primeiro mundo como a Alemanha. Agora imagina que outros países, outros imigrantes começassem a entrar diariamente no nosso país e começasse a mudar aquele status de qualidade de vida que a gente tem. Natural que eles sintam preconceito, mas não sou eu que vou ficar explicando para eles o que acontece no Brasil e nem tentar mudar a visão deles. Afinal, eu não sou uma pessoa que fugiu do meu país. Na verdade, a gente teve a oportunidade de vir para cá pelo trabalho do meu marido e não porque a gente está fugindo de uma crise política. É óbvio que a gente busca uma melhor qualidade de vida, sim.
Mas o fato do Brasil estar vivendo essa crise toda não é o principal motivo da gente sair do país, não. E isso eles não entendem e acham que a gente está, sim, buscando abrigo político. O quarto fato de ser um gringo num país de primeiro mundo é a questão da adaptação das crianças. Isso eu falo por mim e por pessoas que vêm para a Alemanha com filhos. Eu não falo nem do Felipe, que tem só 2 anos de idade, para ele tudo é festa, ele não entende muita coisa. Mas para a Manuela é um pouquinho mais difícil. Eu sinto que todo lugar que a gente chega e que ela enxerga uma possibilidade de algum adulto ou outra criança vir falar com ela em alemão, ela já trava completamente, se gruda em mim e é difícil fazer ela entender que aquilo ali é uma situação que ela vai ter que conviver no dia a dia e se adaptar. Então é muito difícil, a gente tem que ter uma paciência muito grande e pra gente que já vem e já enfrenta uma enorme mudança, que tá com os nervos à flor da pele, é muito difícil, mas tem que ter muita psicologia e tentar mostrar para eles como eles têm que lidar com essa situação no dia a dia, enfrentar e não somente colocar debaixo das nossas asas e proteger contra tudo e contra todos. E por último, uma outra curiosidade sobre ser estrangeiro por aqui é o ambiente de mercado de trabalho. Eu não trabalho ainda aqui, né? Ainda não tive essa possibilidade, mas tenho amigos que trabalham aqui e que falam que o ambiente de trabalho é completamente diferente. Aqui as pessoas não se empenham, não querem dar o seu melhor, elas não veem aquela necessidade de crescer, de se destacar. Aqui cada um faz o seu e pronto, como se fosse uma fábrica. Um aperta o A, o outro aperta o B, o outro carimba, o outro folheia e assim vai. Eu ainda não consigo avaliar se isso é bom ou ruim. Para quem vem do Brasil e que lá tá sempre cheio de trabalho e você tem que mostrar o seu melhor, você tem que se destacar para você conseguir uma posição boa, aqui não funciona bem assim. E aqui é como se todo mundo fosse funcionário público, dificilmente consegue ser mandado embora. Então, para que as pessoas vão se empenhar tanto? Elas vão ali, batem o ponto delas, fazem o trabalho delas e vão embora. Por mais que elas saibam a mais, além, né, elas preferem ficar na delas e simplesmente dizer que não sabem e que aquilo não compete a elas. Se você analisar pelo lado de que você não tem um acúmulo de trabalho e que você vai ter uma melhor qualidade de vida, isso é um ponto muito positivo. Mas as pessoas acho que se limitam muito e elas não fazem o menor esforço para te atender bem. As pessoas reclamam muito dos serviços aqui e de que vão em restaurantes ou em qualquer tipo de atendimento e as pessoas não fazem questão de te atender bem. Por hoje é isso. Essas são as minhas impressões de como é ser um gringo em país de primeiro mundo. Espero que vocês tenham curtido, deixe o seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal, comentem sobre o que vocês acharam, se você mora em algum país da Europa e aí funciona da mesma maneira, ou se você acha que no Brasil deveria ser da mesma maneira que ocorre aqui. E é isso, gente. Um beijo, obrigada a todos. Tchau!